Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gessé Soares aqui, novamente, mais uma semana para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Olha só, na semana passada nós falamos um pouco das características do reino das plantas, um pouco das características de cada grupo que nós encontramos nas plantas, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E nós vimos também na nossa aula passada como que é a reprodução de uma briófita e como é a reprodução de uma pteridófita. A gente viu que nas duas a gente tem dois ciclos, um ciclo de reprodução assexuada e um ciclo de reprodução sexuada. Uma coisa muito interessante é que esse ciclo se mantém em todos os grupos de plantas. Todas as plantas, todos os grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, sempre vão possuir essas duas fases, esses dois processos de reprodução, tanto uma parte sexuada quanto uma parte assexuada. Hoje nós vamos ver a reprodução dos dois últimos grupos de plantas, tá bom? Hoje nós vamos ver como que vai funcionar a reprodução das gimnospermas e das angiospermas. Vamos começar? As gimnospermas, primeiro, qual é a principal característica das gimnospermas? Elas são plantas que possuem sementes. Então aqui, ó, a minha característica evolutiva é que essas plantas apresentam sementes. E a semente, ela é uma estrutura muito importante. Por que a semente vai ser importante para a planta agora? Porque ela vai promover a proteção do embrião. Essa é a importância de uma semente, proteção do embrião. Então, com isso, eu tenho uma garantia de que a planta vai sobreviver até o seu desenvolvimento. Agora o embrião não fica solto na água, como acontecia nas briófitas e também nas pteridófitas, ou ele é tipo grão de pólen, que é levado pelo vento. Não. O embrião agora, que já é o zigoto, que está fecundado, que está desenvolvendo, fica protegido dentro da semente. Então essa é a função da semente. A semente, além, a principal função é a proteção, ela pode ter uma função secundária. A função secundária é ser uma reserva de nutrientes. Coloca aí, ó, uma pequena reserva de nutrientes. Às vezes, não está na época da planta poder se desenvolver. Já viu que tem gente que fala, ó, a gente está na época da manga, a gente está na época da maçã e por aí vai. Toda planta tem a sua época certa para poder desenvolver. Às vezes a planta, uma gimnosperma, ela tem a época dela e ela não está na época. Então o embrião não desenvolve. Só que para ele se manter vivo, ele precisa de uma pequena reserva de alimento. Aonde ele acha essa pequena reserva até chegar a hora dele conseguir germinar? Também da semente. Então, às vezes a semente não afundou no solo como deveria, às vezes a semente não recebeu a água que deveria, e para ela ir sobrevivendo, para o embrião ir sobrevivendo, até achar um meio adequado, com terra boa, com água, por exemplo, até ele conseguir achar o lugar certinho para germinar, ele vai adquirindo um pouco de nutrição a partir de uma pequena reserva que tem na semente, tá bom? Então, a principal característica da gimnosperma é ter semente. São plantas que vão apresentar sementes. Aquelas outras características, as outras, também são mantidas. Uma coisa muito bacana é isso, pessoal. Ó, as evoluções sempre vão se mantendo. Não é exclusividade só de uma. Então, por exemplo, quando eu falei que as briófitas elas passam a serem pluricelulares, significa que toda planta depois da briófita também vai ser pluricelular. Quando a gente falou que as pteridófitas têm vasos condutores, significa que toda planta depois de pteridófita tem vaso condutor. Então, olha que legal. A gimnosperma está depois da pteridófita. Então, ela também tem vaso condutor. Ela está depois da briófita. Então, ela também é pluricelular. Ela é formada de muitas células. Então, ó, as evoluções elas são mantidas. E qual que é a evolução só das gimnospermas? Que acontece primeiro nas gimnospermas, mas vai ser mantida nas outras. É a
é a ocorrência de uma semente. Tá aqui a função da semente. Agora, a semente faz parte da reprodução. Como é que funciona mesmo a reprodução de uma gimnosperma? Vamos começar? A primeira coisa é identificar o sistema reprodutivo dessas plantas. Esse sistema reprodutivo ele é formado por duas partes que são os órgãos reprodutores dessa planta, um masculino e um feminino. As plantas, uma mesma planta pode ter as duas partes reprodutivas, meio que hermafrodita, vamos dizer, vamos falar, tem as duas, tanto a masculina quanto a feminina, tá? Não dá para estar as duas no mesmo lugar. Eu posso ter, por exemplo, um ramo com o sistema masculino e outro galho com o sistema feminino. Isso pode acontecer. Esses órgãos reprodutores são chamados de estróbilos. No caso aqui, ó, nessa imagem que está aparecendo para vocês, esse mais fino é o chamado masculino. Então ele recebe esse nomezinho aqui, ó. Acompanha junto comigo. Eu chamo essa primeira parte de estróbilo masculino. Tá aqui, ó. E esse outro aqui mais gordinho aqui, ó, é chamado de estróbilo feminino. Então tá aqui a primeira coisa, a diferenciação da parte masculina e da parte feminina. Então tá aqui, ó, estróbilo feminino. Tá aqui, fechado? Agora, o que é que cada um desses aqui vão fazer? Vamos colocar aqui na frente, rapidão. O estróbilo masculino, ele produz grão de pólen. Então, essa é a função dele. Produz grão de pólen. E o estróbilo feminino, ele produz os óvulos. Tá aqui, ó, produz os óvulos. Bacana? Então essa é a função de cada um desses estróbilos. O masculino produz grão de pólen e o feminino produz os óvulos. Agora, como que eles vão se encontrar? Como que o grão de pólen que está lá no estróbilo masculino vai conseguir chegar nos óvulos que estão no estróbilo feminino? Se liga no nosso esqueminha que a gente vai fazer aqui agora, ó. Imagina que eu tenho as duas plantinhas e aqui nas minhas duas plantinhas eu estou com os estróbilos. Esse daqui de cima, ó, vai ser o nosso masculino, se você quiser anotar, ó. Então tá aqui o masculino. E você já sabe, a gente acabou de falar que ele é o que produz o grão de pólen. E aqui embaixo eu vou ter o feminino. Então tá aqui o meu estróbilo feminino. Bacana? O que é que vai acontecer? Aqui no masculino tem o grão de pólen. Esses grãos de pólens são formados em estruturas chamadas sacos polínicos. Um nome só técnico, tá? Não me interessa a gente ficar decorando esses nomezinhos. Agora, como é que ele é liberado? O estróbilo masculino solta esses grãos de pólen à medida que o ar bate. Então, o grão de pólen ele é levado pelo ar. Vamos colocar isso, que isso é muito importante. O grão de pólen ele sempre vai ser levado pelo ar. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, que nas gimnospermas eu tenho já o que nós chamamos de agente polinizador. Vou até escrever em cima para você não esquecer. Agente polinizador. O que significa agente polinizador, pessoal? Agente polinizador é quem é responsável por levar o grão de pólen. No caso aqui das gimnospermas, quem é o agente polinizador? Quem é que leva o grão de pólen? O vento, estritamente o vento. Então aqui é muito importante o vento no papel nessa reprodução. Se não tiver vento, não vou ter essa chance de levar o grão de pólen até o estróbilo feminino. Às vezes, um simples toque, agora já é um outro fator, não só necessariamente vento. Agora, um simples toque, por exemplo, chegar na árvore e chacoalhar ela, pode fazer. Só que de todo jeito, se você chacoalha, é o vento que vai estar levando
esse grão de pólen. Bacana? Esse grão de pólen vai chegar aqui no estróbilo feminino. Então ele vai chegar, ó, ele vai viajar até chegar no estróbilo feminino. Quando ele chega aqui, ele vai descer até encontrar o óvulo, e quando ele encontra o óvulo, ele começa a crescer. E aqui, quando ele cresce, ele vai formando, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês a tela, só para você ver, ele vai formar um pequeno filetezinho aqui, ó. Esse filetezinho que vai crescendo aqui, ó, esse filetezinho tem um nome. O nome dele é, coloca aí, ó, tubo polínico. O tubo polínico é que vai desenvolvendo o embrião. Então aqui já tem o embrião aqui dentro, já está fecundado. E à medida que esse tubo polínico vai crescendo junto com o embrião lá dentro, eu tenho a formação de toda essa estrutura. E toda essa estrutura é o quê? A nossa semente. Então na semente já está o embrião lá dentro. Se liga aqui no embrião, ó, bonitinho, bem formadinho, e tudo ao redor dele, pessoal, ó, ou é a casca da semente para dar proteção, ou essa massinha que fica aqui, ó, no meio, vou até colocar de outra cor, essa massinha que fica aqui no meio, ó, são as reservas de nutrientes, as pequenas quantidades de nutrientes para o embrião. Então, depois que está isso, essa semente vai cair no solo, e quando encontrar uma situação adequada, água, por exemplo, um solo com muitos nutrientes, essa semente vai começar a germinar. E começou a germinar, eu formo uma nova planta. Tá aqui, ó. Depois dessa semente germinar, a minha planta novinha em folha é formada. E aí essa planta novinha em forma volta, quando ela fica adulta, volta para o meu sistema reprodutivo. E de novo tudo acontece. Tem os estróbilos masculinos fazem o pólen, o feminino tem o óvulo, o vento vai levar o grão de pólen, e aí quando esse grão de pólen encontra o estróbilo feminino, eu tenho a fecundação, o zigoto desenvolve, forma o tubo polínico e vão se desenvolvendo até chegar na semente. É assim que acontece a reprodução de uma gimnosperma. Bem fácil, né? Agora, eu falei para vocês que a gente ia ver angiosperma também, não ia? O que é uma angiosperma? Na angiosperma, eu já tenho umas outras características bem interessantes. Qual é a principal característica de angiosperma? Elas apresentam flores e frutos. Essa é a principal característica de toda angiosperma. São plantas que vão possuir flores e frutos. Agora, qual é a importância de cada uma delas? As flores. A importância das flores é na reprodução. E nos frutos eu vou ter a reserva de alimento. Então nós temos aqui uma reserva de alimento para o embrião. Então, essa é a importância de flores e frutos para angiospermas. Então, as únicas plantas que têm flores são as angiospermas. Então, toda planta que você vê aí, ó, você está passeando, andando na rua, viu uma planta com muita flor, pode saber que planta que tem flor é uma angiosperma. Agora, por que essa flor é tão importante na reprodução? Já que eu falei para vocês dessa importância. E o nosso assunto é a reprodução. Se liga aqui nessa estrutura de uma flor qualquer. Nessa estrutura, eu vou começar pelo básico, tá? Eu vou começar aqui embaixo, onde eu tenho o pedúnculo. Esse pedúnculo nada mais é do que a sustentação da flor. Essa é a importância, não tem nada a ver com reprodução por ainda. Depois do pedúnculo, eu tenho o receptáculo, que é tipo uma protuberância do pedúnculo, um pouquinho mais gordinho, também para dar sustentação. Depois do receptáculo, eu tenho o conjunto de cálice. Esse cálice são as sépalas, que geralmente tem uma corzinha verde. É tipo aquelas folhazinhas verdes que tem bem embaixo da flor. Depois do cálice, nós temos uma coisinha chamada corola. E essa corola são já as pétalas, que vão ser coloridas. Tem texturas diferentes, cores vivas, por exemplo. Daqui a pouco eu vou explicar a importância de uma flor ter cheiro,
da flor ter uma cor muito chamativa, você vai entender daqui a pouquinho. E dentro da flor, no interior da flor, agora sim eu vou ter a parte reprodutiva. A parte reprodutiva ela também vai ser dividida. Tem tanto a parte masculina quanto a parte masculina. Vamos anotar os nomes? Acompanha aqui comigo, ó. Então a parte masculina, ela é formada pelo androceu. Coloca aí, ó, androceu. E a parte feminina, ela é um conjunto que se chama gineceu. Gineceu, tá aqui, bonitinho. Então o conjunto masculino se chama androceu e o conjunto feminino se chama gineceu. Tá aqui cada parte específica da flor que a gente vai usar, que a gente vai trabalhar para o processo de reprodução. Androceu é o masculino, gineceu é o feminino. O androceu ele é formado de uma estrutura chamada estames. Se você quiser colocar aí, ó, essa palavrinha, você pode colocar. Então vamos colocar aqui na frente, ó, formado pelos estames. Vou até puxar um pouquinho aqui para a gente ter espaço. Formado pelos estames. E o gineceu, ele é formado pelo pistilo. Esse nomezinho estranho mesmo, pistilo, tá? Agora, dentro do estame, dentro do pistilo, nós vamos ter partes importantes. Por exemplo, o estame, ele vai ter duas partes importantes. Quais são as partes importantes do estame? Ele tem o filete e ele tem a antera. Bacana? O pistilo, ele tem o estigma, ele vai ter uma outra parte que se chama estilete, que é onde vai se desenvolver a parte do tubo polínico. E por último, lógico, vai ter o ovário. Bacana? Qual a importância de cada uma dessas coisinhas que eu coloquei aqui para vocês? Ó, daqui a pouco a gente vai na imagem, eu mostro cada um para vocês, tá? O filete, vou colocar aqui na frente a importância. O filete, ele dá sustentação. A antera produz o grão de pólen. Produz o grão de pólen. Tá aqui. O estigma é a parte que recebe o pólen. O que é o estilete? É o lugar onde desenvolve o tubo polínico. Desenvolve o que a gente chama de tubo polínico. E o ovário produz os óvulos, e olha que legal para a gente fechar, produz os óvulos e gera o fruto. Opa, sabe o que significa? Que aquela fruta gostosa, aquele fruto gostoso que você come, aquela laranja docinha, por exemplo, aquele, vamos pegar outra fruta, aquele mexerica que você come, quando aquela mexerica está no ponto certinho, por exemplo, qualquer fruto que você come, sabe o que é na verdade? O ovário de uma flor. Você está comendo aquela parte carnosa, suculenta, com açúcar, é o ovário de uma flor. Você está comendo o ovário de uma planta, porque o desenvolvimento dele é um desenvolvimento para a reserva de alimento. Eu não notei lá no comecinho que essa era a função para aquele ovário, ser uma reserva de alimento? A gente come justamente a reserva de alimento da flor. Então está aqui a função de cada um. Agora se liga no desenho de cada um deles na nossa imagem que a gente colocou aqui, ó. Então olha só.
Olha aqui o filetezinho aqui, ó, bem na sustentaçãozinha aqui. E lá na ponta dele, olha as anteras. Olha as estruturas das anteras, essas partezinhas aqui, ó, mais cheinhas. Se você pegar uma rosa aí, se tiver um jardim na sua casa, você pegar uma rosa, uma flor, você vai conseguir ver certinho isso daqui. Agora, a parte central, lá no meio, eu tenho aqui embaixo, ó, essa parte aqui, ó, é justamente o ovário. O tubinho onde ela cresce é o estilete e lá na pontinha dela eu tenho o estigma. Então está aqui respondido qual é cada uma delas. Agora, como é que o grão de pólen que está aqui na parte masculina, lembrando que o grão de pólen está na antera, eu vou sinalizar aqui o mais importante. Então a antera produz o grão de pólen, produz o pólen, vamos só simplificar assim. Como é que o pólen que está aqui na antera chega lá no estigma, que é o começo da parte feminina? Porque não tem como a planta projetar até chegar lá em cima no estigma. Não. Como é que chega? É aqui que vai entrar o nosso agente polinizador. Ou seja, quem é que vai levar o grão de pólen? E nesse caso vai entrar um outro animal. Quem são os principais agentes polinizadores agora nas angiospermas? Os insetos. Principalmente as abelhas. As abelhas são os maiores agentes polinizadores das angiospermas. São elas que levam o grão de pólen que está na antera até o estigma. Se não fossem as abelhas, muitas plantas não existiriam. Graças às abelhas, o grão de pólen está chegando lá em cima, ó, na parte feminina. Então, o principal agente polinizador são os insetos. Às vezes pode ser a água, pode ser um pouquinho do vento, ou até mesmo o ser humano. O ser humano consegue fazer essa migração, levar o grão de pólen até a parte feminina. Mas na natureza, o principal é o inseto, são os insetos. Então, essa é a importância de ter inseto para poder fazer essa reprodução. E aí entra em questão o seguinte: o inseto tem que ser atraído. E ele sempre vai ser atraído pelo quê? Pelo cheiro e pela cor. Por isso que as flores têm que ter cheiro. Por isso que quando você chega perto de uma árvore que tem muita flor, ela é cheirosa, tem um cheiro forte, porque ela precisa do cheiro para atrair inseto. E segunda coisa, as cores. As cores têm que ser vibrantes justamente para atrair o inseto. Porque se for uma cor lá meio opaca, meio ruim de ver, o inseto não vai conseguir enxergar. Então, tem que ter cor forte para chamar a atenção do inseto e também tem que ser um cheiro bom para também atrair o inseto, porque o inseto é o que vai causar essa polinização. Falado tudo isso, olha como acontece o ciclo. Então vem aqui para mim, ó. Tá aqui então a nossa florzinha, ela tem a parte central, né, o ovário, o estigma, e lá do outro lado, do lado dela, tem as anteras, que é a parte masculina. As anteras produzem o grão de pólen, e o grão de pólen é levado pelo inseto até chegar na parte feminina. Então o grão de pólen chegou aqui, ó, nessa partezinha de cima que é o que nós chamamos de estigma. A partir do momento que o pólen chegou, ele vai começar a germinar. E quando ele vai germinando, ele vai descendo. E ele vai descendo aqui pelo estilete na forma de um tubo polínico. Então está aqui a formação do tubo polínico. Até chegar no óvulo, que está lá dentro do ovário. Chegou lá no óvulo, ocorre a formação do embrião. Então eu tenho a fecundação. Para formar o embrião existe a fecundação. Eu tenho a formação de uma célula chamada célula zigoto. Nunca esqueça desse nome, ó, zigoto. E aí o zigoto vira o embrião. O embrião vai desenvolvendo. Lembra que o embrião agora fica dentro da semente, porque eu falei para vocês, ó, que as características vão permanecendo. Então aqui também tem semente. E essa semente também está envolvida por um fruto. E aí, do momento em que essa semente está com fruto, o fruto vai funcionar como uma reserva de alimento. Na hora que encontrar o solo adequado, vai germinar e vai produzir uma planta nova. Produzir uma planta nova, ficou adulta, ela volta para a reprodução. É assim o ciclo reprodutivo de uma angiosperma. Fechado, pessoal?
Então essa era a nossa aulinha de hoje. Fiquem atentos nos exercícios dessa semana, tá? Então os exercícios vão sendo marcados. Não esqueça de mandar a sua resolução de exercício lá no Google Sala de Aula. Anote tudo no portfólio também. Não deixe de fazer as atividades. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, hein?